Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza. Bom dia, gente boa, tudo bem? Tranquilo? Hoje nós vamos começar então a falar sobre o primeiro livro que Lucas escreveu, que é o Evangelho de Lucas, ok? Então eu queria que vocês lessem essa introdução. Essa introdução, ela vai confirmar para vocês aquilo que eu disse no primeiro vídeo a respeito de Teófilo, aquele grego a quem ele dirige esse livro. Perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ele fala: muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Esse se cumpriram traz a memória de que eram fatos prometidos e que se tornaram realidade. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, ok? Ok, vamos em frente então. O primeiro texto do qual nós vamos falar vai do versículo 5 até o versículo 23. Vocês podendo, leiam, tá? Ali do primeiro capítulo. E diz sobre o nascimento de João Batista. Ele faz um relato do nascimento de João Batista, aquele profeta que antecedeu ao nascimento de Jesus Cristo e que, quando adulto, ele preparou o caminho para o ministério de Jesus Cristo junto ao povo judeu inicialmente, ok? Mas eu quero destacar 3 assuntos aí nesse texto todo, tá bom? Primeiro, a época, a história, portanto, a época em que nasceu João e depois nasceu Jesus, que foi diferença de alguns meses só. Quem seria e quem foi João o Batista? E queria falar um pouquinho sobre o drama da infertilidade, né, que era a mãe de João Batista, era estéril. O fato é que alguns pormenores de textos bíblicos podem passar desapercebidos, né, por nós quando lemos a Bíblia. O fato é que quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Esse texto que Lucas escreve. Imagine, são poucas palavras, mas elas trazem muita coisa que a gente pode aprender com isso. Aqui, nesse pequeno texto, há, antes de tudo, um contraste entre duas pessoas, ou seja, um contraste entre Herodes, o Grande, e Zacarias. Herodes, um rei que dominou a Judéia por 33 anos. Esse Herodes o Grande ficou famoso por sua crueldade. Ele era rei, não queria perder o reinado, não queria perder o poder, então ele matou alguns membros da sua família para se manter no poder. Ele fez isso com a mulher, com a sogra, com filhos, né? Foi esse mesmo Herodes que, quando ele soube, através dos magos que vieram do Oriente para adorar o Senhor Jesus Cristo, que havia nascido, esses magos perguntaram ali em Jerusalém onde é que estava o menino que nasceu, não é? E Herodes fica sabendo. Ele mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos. Afinal de contas, o rei era ele e ele não queria perder a coroa. Um outro fato importante é que Herodes foi o primeiro rei, imagine, primeiro rei dos judeus que não era judeu, não é?
O Herodes era de origem idumeia, ele era um idumeu, ou seja, não era israelita. Os idumeus eram descendentes de Esaú, né, que era irmão gêmeo de Jacó, mas não eram das 12 tribos de Israel. Interessante, né? O cetro do rei se afastara finalmente da linhagem de Judá, se afastara da linhagem de Davi. Né? Antes de Herodes, todos os outros reis de Israel eram descendentes de Judá. O Herodes, ele fora imposto como rei de Israel pelo Império Romano, por motivos políticos. Os dominadores romanos colocaram o Herodes lá e leiam a profecia que afirma que o poder de reinado, o cetro do rei, a coroa do rei, não se afastaria dos descendentes de Judá, até que viesse Siló. Siló é uma referência ao Messias. Entanto, nessa época, o cetro se afastou. Ele saiu do povo judeu e foi para o povo idumeu. O Siló estava para vir, a quem realmente pertence o reino eterno. O Messias estava para chegar. Então, essa profecia foi feita por Jacó, antes da sua morte, quando ele abençoa todos os filhos. Por outro lado, então, em contraste com esse rei mau, nós vemos a figura de Zacarias, que era um sacerdote, que juntamente com sua esposa Isabel, eles eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Aqui se nota esse contraste de um tirano diabólico com um sacerdote piedoso. E se sabe que, naquela época de Herodes, portanto, o cetro de rei havia se afastado da família de Davi, da qual um renovo surgiria. Era outra promessa, ok? Então, veja, uma frase curta, traz bastante reflexão. Outra pergunta, quem era João? João o Batista, né? Ele seria grande aos olhos do Senhor, seria cheio do Espírito Santo, faria muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. E João era aquele que prepararia o povo para a vinda do Senhor Jesus. João, o batizador, ele antecederia o Senhor Jesus, anunciando-o ao povo como sendo o Filho de Deus, como sendo o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Leiam o Evangelho de João, capítulo 1, de 29 a 34, para vocês entenderem um pouco a respeito de João Batista. E, finalmente, eu queria trocar também uma ideia com vocês rápida sobre o drama da infertilidade, que é citado nesse pequeno texto que vocês estão convidados a ler. A fecundidade, ela era vista como uma grande bênção entre os judeus, porque havia uma promessa de grande crescimento da nação. A nação seria maior que as estrelas do céu. Imagina, se a mãe não desse à luz filhos, como é que ela estaria contribuindo para essa profecia, não é? E também por causa da vinda do Messias. Era prometido que viria o Messias, mas se a mulher não dá à luz, ela nunca poderia ter a possibilidade de gerar o Messias, não é verdade? Então, de forma que uma mulher estéril não poderia contribuir com essas duas promessas. Embora fosse inocente, ou seja, a mulher era estéril e não tinha culpa nenhuma nisso, as mulheres que não pudessem gerar filhos eram consideradas culpadas de algum grande pecado desconhecido. Assim, Isabel foi abençoada na sua velhice, e ela deu à luz a João. Assim como outras foram abençoadas, como Sara, mulher de Abraão, Rebeca, mãe de Jacó, era estéril, Raquel, mãe de José do Egito, e de Benjamim, 2 filhos, ela era estéril. A esposa de Manoá, que foi mãe de Sansão, Ana, mãe de Samuel. Então, essas mulheres que eu citei, elas receberam a grande bênção de se tornarem férteis. A conclusão é que a vida
vem da graça e do poder de Deus, e não da capacidade humana de gerar ou não gerar filhos. A vida vem da graça e do poder de Deus. Bem, o primeiro capítulo de Lucas fala a Timóteo e traz nesse primeiro capítulo duas poesias, né, bem ao gosto dos gregos, né? Lucas estava escrevendo a Teófilo, que era grego. O grego era que dominava a cultura, não é, na época. Portanto, fica bem poesias, não é? O Magnificat é o canto de Maria, o cântico de louvor de Maria, mãe de Jesus. Essa é uma poesia lindíssima, não é? Eu queria que vocês lessem esse cântico. E o outro cântico chama-se Benedictus, ou seja, o cântico de Zacarias, uma profecia sobre a vida de seu filho, sobre a vida de João Batista. Ok? Então, é isso. Acho que por hoje tá bom. Primeiro capítulo de Lucas, nós vimos aí aquilo que ele escreveu para Teófilo, para informar Teófilo, finalmente, das coisas que aconteceram. Eu imagino quantas pessoas Lucas teve que entrevistar, né, para escrever esse primeiro capítulo. Ok? Vamos partir agora para o capítulo número 2. Próximo vídeo vai ser assim. Legal? Tchau, tchau então, hein? Obrigado.